Bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos. Trago um abraço da igreja de Magé. Quero agradecer pela acolhida dos irmãos, estarmos juntos no Senhor. Seguimos na intercessão e na expectativa de que Deus há de mover a sua graça e misericórdia sobre a vida do nosso bispo Weber, né, e toda a sua casa também. Amém, meus irmãos? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, no livro do sábio Eclesiastes, livro de Eclesiastes, capítulo 5. Eu convido você a se pôr de pé para a leitura. Eclesiastes capítulo 5, nós vamos ler os 7 versos e meditar e pedir a Deus que fale ao nosso coração, que tenha misericórdia de nós, que nos instrua, que nos avive, que nos desperte. Quem está com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus aí, diga amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpres. Não consintas com a tua boca, que a tua boca te faça culpado. Nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Verso 7, todos nós juntos. Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Oremos, irmãos. Deus e Pai, gratos somos pela oportunidade, pela graça, pela misericórdia que a nosso favor se renovaram nessa manhã, nos permitindo, nos concedendo, Senhor, o privilégio de nos reunirmos nessa casa de oração e ofertarmos a Ti as nossas vidas em louvor e ações de graças, e devolvermos a Ti as nossas ofertas e primícias, e orarmos uns pelos outros. Muito obrigado por isso, Senhor. De fato, bom é o Senhor para todos que em Ti esperam, e nós, Senhor, esperamos em Ti. Pedimos que o Senhor continue sustentando essa família, essa casa, Senhor, esse rebanho. Pedimos que o Senhor abençoe o bispo Weber. Abençoe, Senhor, trazendo-lhe cura e restauração completa, ó Deus. Nós, ao olharmos para Ti, sabendo que Tu és um Deus bom, sabendo que Tu és um Deus poderoso, sabendo que não há, Senhor, impossíveis para Ti, nós pedimos, cura o Teu servo, Senhor. Renova a irmã Lourdes, Senhor. Nós colocamos, Senhor, esse casal nas Tuas mãos, filhos e netos nas Tuas mãos, Senhor. Ah, Senhor, e toda essa família de fé que aqui se encontra, nós colocamos nas Tuas mãos. Continua abençoando, Senhor, esse corpo de trabalhadores, esse corpo diaconal. Continua sustentando, Senhor. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos e sabemos que o Senhor conosco está. E é ainda misericordioso para continuar falando nessa manhã aos nossos corações. Me usa, Senhor, que eu seja um instrumento Teu nessa hora, a despeito de mim, Senhor, mesmo com as minhas limitações, Senhor, que não são poucas, que o Senhor fale ao nosso coração, que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro a Deus, a esse momento que nós estamos vivendo. É a nossa oração no nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Podem sentar, irmãos. Eu não sei se você já viu ou já prestou atenção, é muito comum. Nós temos isso na nossa... Obrigado, meu irmão. Nós temos isso na nossa Constituição também, no artigo 5º, mas é muito comum em filmes que mostram a cultura americana, você vê alguém sendo preso
e quando preso e quando detido, é dito mais ou menos assim: olha, você tem o direito de ficar calado, e tudo que você disser será usado contra você no tribunal. Você tem o direito ao advogado, e aí a pessoa é contida, e a pessoa é presa e é levada ali. E quando diante do juiz, essa pessoa, ela nada fala, não se dirige diretamente ao juiz, ela é intermediada por um advogado, e ela teme falar alguma coisa que lhe comprometa. Ela teme isso. Salomão, irmãos, ele quando trata desse assunto aqui, e a gente tem tratado aí com os demais pastores e bispos sobre esse assunto aqui, esse livro de Eclesiastes, no capítulo 1, capítulo 2, no capítulo 3 e no capítulo 4, ele vai falando das vaidades debaixo do céu. Ele vai falando da vaidade das possessões, da vaidade do trabalho, ele vai falar da vaidade do tempo, a vaidade da sabedoria. E agora, no capítulo 5, é interessante que ele também vai falar de uma vaidade, e é uma vaidade travestida de religiosidade, é uma vaidade travestida de piedade, e que nos desperta e nos chama muito a atenção. Esse é um capítulo muito importante para quem está acompanhando a série, para você que está hoje aqui e não acompanhou, preste atenção, porque é um capítulo muito importante. Primeiro porque ele fala agora, ele vem falando do capítulo 1, 2, 3 e 4, no que está acontecendo debaixo do sol, né, abaixo do céu, e de todas as vaidades e todas as tolices, né, que Salomão entendeu, que viveu, que experimentou, mas que nada daquilo preencheu o seu coração. Agora ele vai falar sobre esse Deus que está nos céus. E o assunto aqui é culto. Capítulo 5, verso 1 a 7, o assunto aqui é culto. Como nos aproximamos de Deus. Como nós cultuamos a Deus. Como Deus aceita a nossa adoração. Será que o nosso culto ele está sendo aceito pelo Senhor? Esse é o assunto aqui. E me chama a atenção, porque quando você lê Eclesiastes, os capítulos até o 5º, você vai ver que Salomão, ele não fala tanto do que na perspectiva de Deus, ele vai falando da nossa realidade humana. Mas aqui no capítulo 5, por seis vezes ele usa o nome de Deus. Apenas 7 versículos, e 6 vezes, se você contar, você vê aí o nome de Deus. Trazendo agora Deus para o centro das atenções. Trazendo agora Deus, sabe, para o centro do nosso coração. E agora ele, irmãos, fala sobre a nossa, além de colocar Deus, ele faz aqui uma comparação, um paralelo da anatomia da nossa adoração. É interessante notar também que nesse capítulo ele vai falar sobre os pés, ele vai falar sobre os ouvidos, ele vai falar sobre a boca, ele vai falar sobre o coração e ele vai falar sobre as mãos. De que maneira nós, com os nossos pés, ouvidos, boca, coração e com as nossas mãos, nós nos relacionamos com Deus. Na verdade, é um convite a nós enxergarmos-nos na totalidade do nosso ser, integralmente nós nos enxergarmos na perspectiva agora de Deus e de como nós realizamos os nossos cultos. É muito comum entre nós, na nossa cultura, nós chamarmos alguém para vir ao culto, para vir à nossa igreja, né, aqui, e para adorar a Deus. E é comum a gente, quando sai com essa pessoa, ou no final do culto, a gente diz assim: e aí, você gostou do culto? Quem já fez isso? Levante a mão, quem já fez isso? Você traga um amigo e aí, você gostou? Você se sentiu bem? Como é que foi? Eu também, algumas vezes, faço a mesma coisa. Mas com isso, irmãos, na verdade, convencionou-se entre nós, né, na sabedoria popular, quase que inconsciente, mas convencionou-se entre nós, que o culto que agrada a Deus é o culto que agrada ao adorador. E isso nos coloca em risco, pois o culto que agrada a Deus, necessariamente, não pode ser o culto que agrada ao adorador. Mas o culto que adora a Deus tem que ser determinante a agradar a quem está sendo adorado. E nós estamos aqui adorando ao Senhor da glória, ao Rei Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, pagou pelos nossos pecados, foi assunto aos céus. Hoje a destra do Pai está intercedendo por mim e intercedendo por ti também. O problema é que o adorador, ele se torna então o aferidor do valor do culto.
A gente vai chamar isso do princípio regulador do culto. O princípio regulador do culto, hoje em dia, está sendo o homem e não Deus. E isso, irmãos, traz para nós um desvio muito grande na nossa liturgia, um desvio muito grande na nossa agenda de culto, pois a gente se dá então ao entretenimento, a gente se dá então à priorização das necessidades temporais, as necessidades finitas desse mundo e o agrado do nosso próprio coração. Nós vemos que Salomão, ele vem falando sobre nós nos entregarmos ao trabalho, nos entregarmos aos prazeres, nos entregarmos à riqueza, nos entregarmos à sabedoria, a fim de que com isso satisfazemos os nossos corações. Mas quando chega no capítulo 5, ele se volta para nós, ele nos convida a nos autoanalisarmos, a autoavaliarmos diante de um culto. E aí eu queria primeiro mostrar para os irmãos algumas coisas nesses 7 versos, e depois eu queria deixar 4 observações nesse texto aqui, que chocaram o meu coração, preocuparam o meu coração a respeito da minha postura diante de Deus, e acredito que, dividindo com os irmãos, há de também trazer temor e tremor ao seu coração. O versículo número 1, se você observar na sua Bíblia, ele vai dizer assim, vamos fazer uma releitura: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. A ideia aqui, irmãos, que Salomão quer transmitir para o seu público ao escrever esse texto, não é sobre qualquer lugar que você anda. Ele não está dizendo, olha aí por onde você anda. Não, ele está falando aqui da entrada no templo. E no caso lá, era o templo erguido pelo próprio Salomão, com materiais que Davi também ajuntou. E ele está dizendo, olha, cuidado quando você entrar no templo. Esse culto, nos dias de Salomão, já nessa monarquia, e já na vida desse segundo rei, desse período da monarquia unida, ele está falando aqui, esse culto tinha pelo menos três atividades. No nosso culto aqui, nós tivemos um período de salmos, nós tivemos um período de louvor, nós tivemos o período da entrega das nossas ofertas e agora o período da palavra. Lá eles possuíam o período de levar o sacrifício, que a gente pode entender isso como adoração. Eles tinham lá o período de ouvirem a palavra de Deus, a gente vai chamar isso de pregação, e eles tinham também o período das orações, onde eram feitas confissões e petições. Então, basicamente, ao irem ao templo, eles se limitavam a 3 atividades: a entrega das ofertas, eles também a ouvir a palavra e também as confissões e as petições, que são as orações. E, ocasionalmente, e isso estava ganhando assim uma densa frequência, eles faziam votos. Eles também faziam votos. Salomão vai tocar nesse assunto aqui do votos. Versículo 2, veja comigo. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Salomão, irmãos, ele fala aqui contra um culto antropocêntrico. Ele está falando contra um culto onde o homem está no centro do culto, onde o homem é voltado, ele é o sujeito do culto, é o sujeito principal do culto. Ele não está falando aqui, Salomão, de um culto qualquer. Ele está falando de um culto onde o homem é o centro e também o falar sem o coração. Quando ele diz, não te precipite com a tua boca, ele está falando de uma fala sem o coração, sem uma consciência de quem Deus é, sem uma consciência temente completamente a Deus. Ele está dizendo, olha, Deus está no céu e você está na terra. Ou seja, preste atenção. Assim como Jesus, irmãos, ensinou na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, Pai Nosso que estás nos céus. Falando apesar de Pai, e graças a Deus por Pai, por intermédio de Jesus, e nós filhos dele, mas é um Deus transcendente, é um Deus que habita em luz inacessível, ele está coroado de glória, e nós estamos na terra. Ou seja, fazendo menção aqui, é um alerta a essa santidade que exige de nós um temor. Então ele diz, não te precipite com a tua boca,
O teu coração não se apresse. Você sabe que a boca fala do que está cheio o coração. Então a boca é resultado do nosso coração. Um coração apressado, uma boca precipitada. Corações apressados, bocas precipitadas. E esses corações apressados, eles não levam em conta que Deus é um ser supremo, glorioso, majestoso, revelado na pessoa de Jesus, mas continua, irmãos, completamente cheio de glória, continua deixando os anjos perplexos e estupefatos diante dele. E ao entrarmos diante dele, assim como você, eu não sei se você já teve a experiência de se achar constrangido por estar diante de alguém com muita autoridade, com muito poder sobre a sua vida. Por exemplo, alguém vestido de autoridade, seja um juiz, seja alguém que vai julgar, ou alguém que você vai submeter uma causa sua, e depende dessa pessoa. Na verdade, depende dessa pessoa estar num bom dia para te dar o favor. Você mede as palavras. Você mede, seja um patrão, seja o pai, ou seja a mãe, ou seja um juiz, ou seja um legislador qualquer. Você está diante de alguém que vai decidir. Às vezes você está no aeroporto e aí alguma coisa deu errado e você precisa de um bom entendimento, de uma interpretação favorável. Aí você começa a medir as palavras para que aquilo aconteça. Quando chegamos diante de Deus, irmãos, nós nos esquecemos disso completamente. E aí, nós, com os corações apressados, nossas palavras precipitadas, nós vamos dizendo coisas, e Salomão chama atenção para o seu público-alvo, e hoje o Espírito Santo falando para mim e para você, que também é assim hoje, comigo e com você. Nós não podemos entrar e falar qualquer coisa diante de Deus, nós temos que considerar a sua santidade e o seu excelso poder. Amém, meus irmãos? Versículo 3, vamos passear até o 7 e depois eu explico para os irmãos. Versículo 3, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Salomão, ele usa um adágio da época, que também é verdade hoje, assim como um dia tumultuado de trabalho pode nos advir sonhos desconexos, e assim também como a nossa ambição, é interessante que ele não fala de muito trabalho, ele fala de muitos trabalhos. Ele pode ter muito trabalho, não, muitos trabalhos. Ou seja, eu quero ganhar aqui, eu quero ganhar ali, eu quero fazer uma renda aqui, mas também quero fazer uma renda acolá. E aí a pessoa começa a desejar muita coisa e a ter muitos sonhos, e isso vai dizer que é semelhante ao muito falar, que leva também a palavras nécias. Ou seja, essa ansiedade que é fruto apenas do nosso egoísmo, individualismo e da nossa ambição carnal, E aí queremos ganhar tudo e abraçar tudo e ganhar o mundo e acabamos esvaziando completamente a nossa alma e destituindo o nosso coração de sensibilidade para com priorizar, por exemplo, o reino de Deus. E a gente vem à casa do Senhor voltados completamente para as nossas, nem necessidades, mas para os nossos desejos. Nem necessidade, mas os nossos desejos. Versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Nós não somos obrigados a votar, irmãos. Nós não somos obrigados a votar. E também, na época de Salomão, o povo de Israel, eles eram obrigados a cumprir a lei, mas eles não eram obrigados a fazerem votos, não. Mas se houvessem feito votos, deveriam cumprir esse voto. Você lembra lá em Samuel, 1 Samuel, Ana fez um voto a Deus: Senhor, se tu me deres um filho, eu o consagrarei a ti. E assim ela fez, quando nasce Samuel, de Ana e Eucana, ela leva ao templo e entrega nas mãos de Eli, assim que ele teve idade para isso. Você lembra de Jefité? Que Jefité também, pelo menos na minha perspectiva, estranhamente, ainda consta na galeria da fé, que esse empenhou sua palavra de que, tendo ele vitória dada pelo Senhor, a primeira pessoa que lhe saísse ao encontro, ele ofereceria. Talvez, pensava ele, não sei, se seria algum servo, alguma coisa, mas a sua própria filha.
E aí há até uma celeuma aí de que se ele de fato a matou, a entregou, enfim. Mas o nome dele consta lá. Ele fez um voto e ele cumpriu. Agora, Salomão ele chama de tolo, arrogante. E as derivações da palavra tolo, né, chega também a dizer estúpido. O voto, irmãos, ele não fazia parte necessária do culto. Mas acredito, irmãos, que querendo impressionar Deus, e assim como eu e você, muitos de nós, fazemos a fim de recebermos respostas. Eu, antes de prosseguir, queria até confessar um pecado. Né, eu lembro, eu passei por uma situação, né, no ano retrasado, e eu fiz um voto a Deus. E foi um voto precipitado. E eu não cumpri esse voto. E a gente às vezes chega diante de Deus para fazer votos e nós nos precipitamos. O desespero de querer uma resposta positiva, favorável, a ansiedade de conquistar isso ou aquilo, a gente, Senhor, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Se o Senhor me der isso, eu dou aquilo. E a gente faz votos, e ele chama de tolo aqueles que assim não procedem. Versículo 5. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpra. Deus, irmãos, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será amanhã. Deus não mudou, Deus não é bipolar. Ele é o mesmo na velha aliança e na nova aliança também. Amém, meus irmãos? Isso aconteceu na igreja primitiva, quando, a partir de Barnabé, todos começaram a doar, né, o que possuíam, e um casal chamado Ananias e Safira se comprometeram em voto público, em acordo público. Houve um acordo público, de todos trariam, né, a integralidade daquilo que haviam se comprometido. E eles se comprometeram, né, num determinado bem, e não trouxeram integralmente aquele recurso. Eles mentiram. E você sabe, né, qual foi a sentença de Deus, né? Eles foram mortos pelo Senhor, porque ao Espírito Santo mentiram. Então, na graça, né, chamada graça, a graça está no Novo e no Velho Testamento, mas, por assim dizer, período da graça, no período da lei, no Velho Testamento, no Novo Testamento, na Velha Aliança, na Nova Aliança, Deus é o mesmo. E quando nós empenhamos a nossa palavra, nós seremos cobrados dela. Deus não nos terá por inocente quando nós falarmos alguma coisa a Deus dizendo, eu vou fazer isso, eu me comprometo com aquilo. E isso, irmãos, nos coloca assim, sob júdice, e numa situação bastante delicada. Versículo 6. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Nossa boca, ela nos faz culpados, meus irmãos, quando nós não cumprimos os nossos votos solenes. Nós somos, por Deus, disciplinados e nós nos tornamos culpados. A nossa própria boca faz isso. Não é a lei de Deus, não é o próprio Deus, é a nossa boca. Eis aqui uma lei do reino de Deus. De Deus não se zomba. O que nós plantamos, nós colhemos. E quando, irmãos, diante de Deus, nós oramos, comprometendo-nos a fazermos coisas que não fazemos, eu acredito que nós deveríamos nos remeter de novo ao capítulo 5, versículo 1, e entender quando, né, o sábio diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Se aproximar para ouvir é melhor do que ofertar sacrifício de tolo. Esse texto diz, né, assim, olha, não consinta que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Eu acredito, irmãos, que havia um ofício no templo, que ia cobrar ao votante o voto que fizera. Esse voto era público, e eu acredito que havia alguém que ia lá, porque o texto diz, olha, não consintas a tua boca e te faças culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Ou seja, a pessoa, né, ela recebia essa visita dizendo, bom, aquilo que você prometeu, vamos agora executar isso? Não, rapaz, eu estava emocionado,
Não, aquilo foi o dia do meu batismo. Não, porque minha filha estava doente no CTI. Não, porque, olha, aquilo ali foi uma confissão de fé quando me apresentaram como membro para a igreja e eu disse que ia. Não, mas é porque todo mundo fala. E sabe como é que é brasileiro? A gente fala junto também, mas a gente não quer dizer o que a gente está dizendo. Meus irmãos, diante de Deus não existe, eu não quero dizer o que eu estou dizendo. Diante de Deus, quando nós falamos alguma coisa, nós precisamos cumprir. Nossas desculpas são injustificáveis. Quando o voto é feito de maneira espontânea, deliberada, consciente. A despeito dessa avaliação de Salomão, que é fruto, na verdade, de um coração precipitado, de um coração apressado, de uma boca precipitada. Quando empenhamos nossa palavra diante de Deus, irmãos, e isso fazemos quando no matrimônio, na saúde ou na doença, na tristeza ou na alegria, na desventura, não importa, nós estaremos juntos, nós empenhamos uma palavra. Eu fui aconselhar um irmão que decidiu se separar da sua esposa sem ter um motivo bíblico para fazê-lo. E ele tinha as razões de estar muito aborrecido com a sua esposa. Ele tinha as suas razões para estar muito chateado, mas não justificava uma separação. E sabendo eu que ele já é um homem maduro e conhecedor do Evangelho, eu marquei um café com ele e disse para ele assim: meu irmão, pelos votos, pelo Evangelho e por Jesus, não acabe o seu casamento. E ele virou para mim e disse assim: mas eu quero ser feliz. E eu disse para ele assim: felicidade não é algo que se busca e nem que se encontra. Felicidade é consequência de uma vida vivida diante de Deus e para Deus. E a decisão dele foi se separar. Não consinta com a tua boca que te faça culpado, nem diga diante do mensageiro de Deus que foi por uma advertência. Por que razão se iraria Deus por causa da sua palavra, a ponto de destruir as obras das suas mãos? Eu me lembro do Salmo 15, versículo 4. Ele vai dizer que nós, irmãos, o que aos nossos olhos tem por desprezível, o Senhor, Ele é poderoso para honrar aqueles que temem a Ele e que juram por dano próprio, sem se retratar. Você empenhou a sua palavra, mas depois você vai ver que o cumprimento daquela palavra vai trazer dano para você. Mas você mantém a palavra e você assume o dano. E Deus te abençoa. E Deus te recompensa. Quem crê nisso, diga amém. Ele te recompensa. Deus, irmãos, Ele se torna o destruidor das nossas obras. A nossa boca nos faz culpado, fruto do nosso coração apressado, que é consequência de não guardarmos os nossos pés e não reconhecermos a santidade, a majestade de Deus e diante dele, e de que diante dele devemos comparecer com temor e com tremor. E com isso, irmãos, Deus se torna o destruidor de nossas obras. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das suas mãos? Meus irmãos, ele termina no versículo 7, dizendo assim: porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também, nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Mais uma vez, em consonância ao versículo 3, eu não sei se você consegue perceber, ele está emoldurando o texto, é uma moldura. Versículo 1, guarde o teu pé. Versículo 7, teme a Deus. Versículo 1, guarde o teu pé. Versículo 7, teme a Deus. Ele está tratando disso aqui. E mais uma vez, ele volta também ao versículo 3, porque o versículo 3 e o 7, ele fala de novo a mesma coisa. Muitos trabalhos, sonhos tolos e desconexos. Muito falar, palavras nécias. E aí, muitos sonhos, muita vaidade. Muitas palavras, muita vaidade. Agora, irmãos, preste atenção. Então, Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 1, 2, 3 e 4, ele vai falando da vaidade das possessões, da vaidade do trabalho, da vaidade da riqueza, da vaidade da sabedoria, e agora ele está falando da vaidade do culto. A vaidade do culto, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Nós, irmãos, muitas vezes,
desconhecedores de quem de fato somos. Precisamos da misericórdia de Deus para que domingos como esse, e à luz do Espírito Santo, na explanação de um livro tão importante, nós enxergarmos a nossa carranca, enxergarmos a nossa feiura diante desse livro que se torna espelho para nós, e a gente vê que nós não somos aquilo que pensamos ser. E nos equivocamos, irmãos, olhando para nós de uma forma muito errada acerca que de fato somos. Pois esse livro está falando que os nossos cultos, e aqueles cultos, e esses cultos podem, e aqueles cultos certamente tinham, muita vaidade. Um culto muito antropocêntrico. Muitas prioridades humanas, carnais e finitas. Muita gente falando muita coisa. Olha, uma das coisas mais perigosas que existe numa igreja, você sabe o que é uma das coisas mais perigosas que existe numa igreja? É o período do louvor. Porque muitos desses louvores que a gente canta aqui, nós fazemos votos e nós fazemos promessas a Deus. Muitos deles. E será que nós cumprimos? Será que, irmãos, nós vamos ser tidos como inocentes, ou as nossas palavras ao mensageiro vão ter tidas como foi na advertência, não, eu não estava bem quando estava cantando. Não será, irmãos. Olha, se você se esquecer desse culto, eu queria que pelo menos você se lembrasse de uma coisa muito clara, que lá no fundo você sabe. Todas as promessas, todas as palavras, todos os votos que eu e você dissermos e viemos a dizer diante de Deus, nós vamos prestar contas. Você pode dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Misericórdia de mim. Eu, quando li esse texto, eu falei: Jesus, tem misericórdia de mim. Poxa, bem que o pastor John podia me dar um outro texto, né, onde eu não encontrasse um pecado meu aqui, seria melhor para mim. Agora, esse verso 7, ele é muito interessante porque ele resume todo o livro de Eclesiastes e ele fala dos dois assuntos que cobrem todo o livro. Você pode ler de novo o verso 7? Tem aqui um resumo do livro todo do Eclesiastes e os dois assuntos estão aqui. Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Ou seja, parece um resumo de todo o livro e os dois assuntos. Porque quais são os dois assuntos do livro do Eclesiastes? Vaidade e temor a Deus. Salomão não vai dizer? Tudo é vaidade. E qual é o princípio da sabedoria? O temor a Deus. O que importa na vida? O temor a Deus. O que dá felicidade na vida? Temer a Deus. E o que o verso está dizendo? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Vaidade e temor. Então a gente está tratando hoje, acredite se quiser, a gente está tratando hoje da nossa vaidade, das nossas precipitações, da nossa falta de temor e tremor diante de Deus. E essa palavra não mais, parece que, não mais como ele se dirigiu, né, a uma sociedade que só se importava com as coisas debaixo do céu, né, e no capítulo 1, 2, 3 e 4. Agora no capítulo 5 ele está falando com a gente que vem ao culto, a gente que entra na casa de Deus, a gente que faz parte da família de fé. Agora ele fala conosco. Nossos cultos, irmãos, estão encharcados mais de temor ou de vaidade? O culto que você apresenta a Deus, suas orações, você tem cumprido? Nossos cânticos, nossas ofertas. Eles lá, irmãos, adoravam a Deus no templo. No templo de Salomão. E tinha todo um significado, pois lá estava a arca, e dentro da arca os 3 elementos. Mas e nós temos os nossos templos, mas esse texto, irmãos, não é exclusivo a esse lugar. Não é exclusivo a esse lugar. Mas não é como se, não, lá na calçada então eu faço de qualquer forma. Aqui dentro que eu tenho que tomar cuidado. Você sabe que agora na nova aliança não existe mais um lugar santo. Todo lugar que nós tivemos é santo.
Não existe mais um dia santo. Jesus santificou todos os dias. Então não existe nem lugar santo, nem um objeto santo. Tudo é santo. Nós estamos diante de um Deus completamente santo. Então, mas a ênfase aqui não é quando a gente anda lá fora. Não que lá fora a gente possa excluir. Mas a ênfase aqui é esse momento de culto, de oração, de louvor, de invocação. Quando você se reúne nessa configuração que diz Jesus, 2 ou mais, Ele ali está presente. E é momento de nós tomarmos cuidado. Não que isso exclua quando estivermos a sós, mas a ênfase aqui é o culto. E hoje, irmãos, depois de mostrar para os irmãos rapidamente, eu quero destacar 4 observações, 4 recomendações, para cultuarmos a Deus com temor e tremor, que são atemporais essas considerações, observações, e como sugere o texto, ou melhor, como ordena o texto para mim e para você. Eu queria que você repetisse comigo 4 palavras: guardar, ouvir, falar, cumprir. Mais uma vez: guardar, ouvir, falar e cumprir. Vamos ao texto então, irmãos. Primeiro, guardar. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Nós nos familiarizamos tanto. E essa visão de um Deus vovô. Eu tenho uma neta agora com 1 ano e 8 meses. A gente fica meio abobalhado. A gente fica meio abobalhado. A gente quer dizer sim para tudo. Entendeu? O avô é um negócio estranho. Mas a gente olha para Deus e parece que a gente encara Deus como um avôzão, não liga para nada. Meus irmãos, o que fazemos é uma bênção. O que fazemos é um privilégio. O que fazemos é um desfrute indescritível, inenarrável. Mas o que fazemos, diga para o seu irmão, é perigoso. É perigoso. Paulo, escrevendo aos Coríntios, primeira epístola, capítulo 11, ele vai dizer: olha, cuidado quando vocês ceiarem. Muitos comem e bebem para a própria condenação. E é por isso que há muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. É perigoso. É perigoso porque nós estamos diante de um Deus, irmãos, poderoso, glorioso, majestoso, completamente santo, que não compactua em absolutamente nada com o pecado. O ambiente é escorregadio. Eu não sei se os irmãos aqui usam, Às vezes a gente vai limpar, sujou ali, vamos limpar. Aí passou sabão, aí pode ter ficado escorregadio, a gente bota uma plaquinha ali, olha, aqui está escorregando, cuidado. Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado. Guarda o teu pé quando entrares na presença de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Tome cuidado. Você pode trazer juízo para você mesmo. Esse texto vai dizer, e os irmãos, lembram do Salmo 24? Lembra que diz o Salmo 24? Senhor, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então o salmista diz: quem pode entrar na presença do Senhor? Quem pode permanecer na presença do Senhor? Quem? Quem poderia? Há alguém que poderia? Irmãos, vulgarizamos a presença de Deus, nos familiarizamos com a presença de Deus e com o nosso ajuntamento, ao ponto de nós considerarmos como coisa de pouquíssima importância. E nós afrouxamos o temor e o tremor diante dele. Perdemos a plena consciência de quem Deus é, dada a distância que a gente fica da revelação, da doutrina da santidade de Deus. Deus é legal, é o cara lá do alto. Fazemos piadas com o nome de Deus. Usamos o nome do nosso Deus em vão. Cuidado. E cuidado redobrado. Vocês lembram de Nadab e Abiú? Eles não tiveram cuidado. Ofereceram o que não deveriam oferecer. Você lembra da experiência de Isaías, no ano da morte do rei Uzias? Ele vai dizer assim: eu vou morrer. Eu vou morrer porque os meus olhos viram o rei. Eu estou morto.
Não tem mais chance para mim. O meu óbito é hoje aqui. Ele viu, meus irmãos, os santos anjos. E ele ficou pasmado, espantado. Os anjos, eles, 6 asas. Com 2, voavam. Com 2, cobriam o rosto. Com 2, cobriam os pés. Meus irmãos, se anjo tem que guardar o pé, e se anjo não tem coragem de olhar para Deus, deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. O que eu faço da minha vida diante de Deus, irmãos? Eu estou morto. Se os santos anjos têm vergonha de mostrar os pés, eles guardam os pés, eles cobrem o rosto, e com 2 asas eles voam, e estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Então nós temos que guardar os nossos pés quando entramos na presença do Senhor, meus irmãos. Nós precisamos que a graça de Deus seja conosco. Nossos pés trazem a sujeira desse mundo. Você lembra que era habitual na Palestina, quando chegava alguém, né, na sua casa, você chamava o servo, né, o pior servo que tivesse, diferente de Jesus, que no Evangelho de João, capítulo 13, ele mesmo vendo que ninguém lavou os pés de ninguém, então saindo do seu lugar, cingindo-se, tomou uma toalha e passou a lavar os pés de todos. Então, porque os pés trazem a sujeira da rua, do mundo, a sujeira, sabe, da mídia, a sujeira das relações, a sujeira da cultura, a sujeira, meus irmãos, desse mundo que jaz no maligno. E Deus, o nosso Deus, ele não compactua com o pecado. Guarda o teu pé, não venha trazendo uma postura pecaminosa, de barganha, de autojustificação, de comprar Deus, de prometer para Deus coisas a fim de persuadi-lo a lhe atender, mesmo que em meio ao sofrimento ou grandes expectativas e desejos. Essa é, irmãos, uma denúncia contra o formalismo, sem alma e sem coração dos dias de Salomão. É sacrifício de tolo que ele vai chamar aqui. E ele diz: olha, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. É melhor se aproximar para ouvir do que trazer sacrifício de tolos. O Salmo 84, irmãos, ele vai dizer: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Nós somos o tabernáculo do Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Não é essa parede aqui, não é esse endereço aqui, não. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Porque hoje Deus habita no meio do seu povo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos pedras vivas, irmãos. E unidos, nós estamos sendo construídos para a habitação de Deus no Espírito. Então toda vez que nós nos reunimos, é maravilhoso, é prazeroso, é restaurador, é renovador, é confortador. Mas é perigoso. Nossas palavras precisam ser medidas. Hoje é a igreja, é o povo de Deus, é reunião solene, são as nossas palavras. Então, irmãos, em primeiro lugar, guarda. Em segundo lugar, ouvir. Repete comigo: ouvir. Como temos ouvido a palavra de Deus? Você tem ouvido a palavra de Deus? Quando o Senhor ressuscitado fala na ilha de Patmos a João, que lá estava exilado, para que escrevesse às igrejas da Ásia, para todas elas, as 7 delas, para cada uma delas, ele vai dizer: ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Ouça. Eu acho que nós deveríamos colocar um outdoor na entrada das nossas igrejas, todas elas: ouça o que o Espírito, venha para ouvir, fale menos, ouça mais. Diante de Deus, fale menos, ouça mais. Esse não é um convite a você minimizar o seu tempo, ou diminuir o seu tempo de oração, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando dessas precipitações, eu estou falando desses votos não cumpridos, eu estou falando dessa falta de palavras não medidas, não comedidas diante de Deus, que está nos céus e nós aqui na terra, que é santo e nós somos pecadores, que Ele é transcendente, irmãos. Nós precisamos olhar para isso. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Diante de alguém que respeitamos, irmãos, e tememos, não tagarelamos.
Mas nós ouvimos, mais do que qualquer outra coisa. E aí, diante de Deus, nós não nos colocamos para ouvi-lo. Ouvir, meus irmãos, é um grande ato de adoração. Quem quer adorar a Deus aqui, diga amém. Qual era o grande mandamento que repetidas vezes foi dito lá em Deuteronômio? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o teu Criador. Ouve, ó Israel, ouve, ó Israel. Eles foram chamados a ouvir. Então, se você quer aprender a cultuar a Deus um pouquinho mais, ou melhor, se você quer entender como se aproximar, se você quer entender a não correr tantos riscos diante de Deus, guarda o teu pé. Ouça mais. Tema a Deus, ouça mais. Terceira palavra, terceira sugestão, terceira orientação, terceira ordenança: falar. Aprenda a falar diante de Deus. Como estamos orando? Inclusive, e sobretudo, aquelas orações que fazemos se condicionais. Sabe orações condicionais? Senhor, se tu me abençoares, se tu me abençoares. Lembra de Jacó? Jacó disse: Senhor, se tu me livrares, eu te pagarei o dízimo. Senhor, se o Senhor me der aquela porta de emprego, eu vou ser dizimista. Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou ser missionário. Senhor, se o Senhor fizer aquilo, eu vou fazer isso. Senhor, eu vou agora me dar. Não, Senhor, se eu não morrer, eu vou para a tua casa. Eu não vou faltar um domingo. E nós vamos, irmãos, falando. Fale pouco. Ouça mais. Repito, irmãos. Repito e reitero. Não se trata de orar pouco, mas se trata de diminuir essa fala irrefletida, sem coração, desprovida de temor, desprovida de cálculo, de consciência. O que eu vou dizer diante de Deus? Que palavra eu vou empenhar diante de Deus? Eu vou ser capaz? Eu morro por isso? Eu assumo todos os prejuízos inerentes ao que eu estou empenhando aqui? Então, essa fala, ela tem que ser esvaziada, ela tem que ser destituída da precipitação do coração. Ela tem que ser desvaziada disso. A precipitação e a pressa. Porque são duas coisas diferentes, né? A pessoa precipitada e a pessoa apressada, né? A pressa do coração e a precipitação das palavras. Então, a gente quer no nosso tempo. Inclusive, Eclesiastes, no capítulo 3, ele tratou sobre o tempo. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas aí a gente vai ignorando. E, na verdade, irmãos, a nossa pressa, ela tem a ver com o tema do Eclesiastes. Quais são os temas do Eclesiastes? Vaidade e temor. Então, a nossa pressa, ela tem a ver com a vaidade. E nós temos pressa, mas nós sabemos que existe o tempo para tudo. O tempo vai... Fala para o teu vizinho, esse tempo vai chegar. Fala para o teu vizinho, esse tempo vai chegar. Vai chegar. Mas a pressa de que logo... Aí vem as precipitações, né? As palavras precipitadas, corações apressados, bocas precipitadas. Então, quando você falar, você não pode ter pressa. Senão você vai ter uma boca precipitada. E uma boca precipitada é fruto de um coração vaidoso por causa da pressa. E ela peca diante de Deus, desagrada a Deus. O culto não é um culto aceitável diante de Deus, e a disciplina vem. E a disciplina vem mais cedo ou mais tarde. Mateus capítulo 12 vai dizer assim, Novo Testamento, próprio Senhor Jesus: digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás o quê? Condenado. Quem disse isso? O nosso Senhor Jesus. Fale se lembrando que você está na terra, diz Salomão. Fale se lembrando que você é uma criatura e Deus é o Criador. Você não controla o amanhã, você não controla as interferências nem as intercorrências do amanhã. Fale entendendo que você é finito, falando com Deus eterno. Fale entendendo que você é um pecador, falando com Deus que é santo, santo e santo. Às vezes nós falamos com Deus como quem está falando com o nosso chefe. Ué, chefe, o senhor entende, né? Eu disse que ia, mas não fui. Ah, o senhor entende, né? Choveu, né? Ah, o senhor entende, né? Não, Deus não vai entender. Você que falou. Ele não mandou você falar, ou você que votou. Então agora você precisa cumprir. Então, meus irmãos, guardar
ouvir, falar e, por último, você gravou? Cumprir. Cumpre os teus votos. Fale pouco, mas se falou, cumpra o que falou. Cumpra tudo diante de Deus. E olha, sejam votos, sejam promessas, sejam juramentos, sejam empenhos de palavras. Eu não sei o que você disse, pelo tempo que você está aqui, o tanto que você já disse, o quanto você já disse. Eu não sei se você está cumprindo ou descumprindo. Eu não sei se você está vivendo o processo de descumprimento das suas palavras ou se você está cumprindo as suas palavras. Mas o que eu sei é que eu e você, nós precisamos cumprir. Pastor, mas eu vou ter prejuízo. Cumpra o que você falou. E Deus lhe dará graça. Você precisa cumprir, não somente cumprir, mas o texto vai dizer, cumprir sem demora. Você não pode procrastinar, você não pode adiar, você não pode postergar. Você precisa cumprir rápido e cumprir sem demora. Sempre que eu falo em cumprir sem demora, eu me lembro de Gênesis e eu me lembro de Abraão. Que quando Deus pede Isaac para ele, por exemplo, se Deus tivesse pedido Isaac para mim, tudo bem, Senhor. E se eu tivesse a capacidade e graça de obedecer, tudo bem, Senhor. Mas eu faria isso, irmãos, no último minuto do dia. Eu ia curtir o meu filho ou a minha filha. Abraão, ele sai de madrugada. Ele sai de madrugada. Então, isso tem a ver com sem demora. Sem adiar. Sem demorar. Você cumprir. Nós, irmãos, hoje aqui, aprendemos que esse texto está falando sobre vaidade no culto. Nós aprendemos que aqui Deus está sendo colocado no centro, por 6 vezes é dito o nome de Deus. Nós aprendemos que aqui tem uma moldura no versículo 1, guarda, no versículo 7, teme. Nós aprendemos aqui, irmãos, que nós precisamos tomar cuidado por todas as nossas palavras. Nós daremos conta diante de Deus no dia do juízo. Por ela nós podemos ser justificados, por ela nós podemos ser condenados. Nós entendemos aqui, irmãos, que quem fala com Deus não está falando com quem fala qualquer outra pessoa, senão com Deus que é transcendental. Por isso Salomão disse, você está na terra, Deus está no céu. Nós entendemos aqui, irmãos, que nós precisamos da graça de Deus. Nós entendemos aqui, irmãos, então nós entendemos aqui, então nós temos um problema. E, irmãos, agora eu estou percebendo aqui que nós temos um problema. Porque todos nós aqui, a começar por mim, nós já nos descuidamos os pés ao entrarmos na casa do Senhor. Então nós temos um problema aqui, irmãos. Nós não ouvimos o que o Espírito diz à igreja muitas vezes. Quantas vezes o Bispo Verbe aqui fez convocações, ponderações, trouxe ordenanças do Espírito, e aquilo entrou no seu coração, mas você não ouviu, não ouviu. Quantos de nós aqui já falamos precipitadamente? Eu fiz um voto no ano passado e eu não cumpri. Eu preciso cumprir esse voto. Quantos de nós aqui, irmãos, já descumprimos um voto ou dezenas de votos? Quantos hinos nós já cantamos? A profissão de fé que fazemos. Meus irmãos, a palavra que empenhamos diante de Deus e diante do mensageiro de Deus. Quantos apelos a gente diz, conta comigo, e não puderam contar com a gente. Então, nós temos um problema. Já que Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 a 7 diz que eu não vou ser tido por inocente, e Deus tem motivos então para destruir as minhas obras, o que vai ser de mim? O que vai ser de você? O que será de nós? Como é que eu termino esse culto aqui? Então nós precisamos de ajuda, irmãos. Quem precisa de ajuda aqui, diga amém. Na verdade, nós precisamos de alguém. Na verdade, irmãos, nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. Na verdade, nós precisamos de Jesus. Precisamos dele. Porque Jesus, irmãos, ele guardou seus pés na presença do Deus Pai. Porque Jesus, meus irmãos, ele ouviu a voz de Deus
E ele cumpriu exatamente todas as profecias dadas a seu respeito, ele submeteu e ele cumpriu. Ao ponto, no livro de Mateus, capítulo 3, ele se deixar conduzir ao rio para ser batizado por João Batista sem ter pecado nenhum, e João Batista recusando-se, Jesus disse a ele, para que se cumpra. Porque o Pai disse que eu deveria me batizar, porque o Pai disse, porque o Pai disse. E irmãos, e quando Jesus, com relação a guardar, ele guardou. Com relação a ouvir, ele ouviu. Com relação a falar, ele falou. Perguntaram para Jesus, Jesus, qual é a sua vontade? Sabe o que Jesus disse, irmãos? Eu não tenho vontade, a minha vontade é a vontade do Pai. Jesus, quais são as suas palavras? Ele disse, eu não tenho palavra para nenhuma. As minhas palavras são as palavras que eu ouvi do meu Pai. Então Jesus, ele cumpriu o voto que fez ao Pai, de por amor e obediência ao Pai, dar-se na cruz do Calvário para salvar a mim e salvar a você também, meus irmãos. Morreu morte de cruz por obediência ao Pai para nos salvar. Então, nós precisamos de um representante, de um substituto, nós precisamos de um salvador. Meus irmãos, essa igreja e eu, esse pastor, nós precisamos de Jesus. Porque se for só eu e Deus, meus irmãos, se for só eu e Deus e Pai, meus irmãos, eu estou condenado ao inferno. Eu estou perdido. Não há salvação para mim. Não há salvação para mim. Mas graças a Deus que enviou Jesus Cristo, meus irmãos, para me lavar completamente dessa sujeira, de por muitas vezes não ter guardado os meus pés, de por muitas vezes eu não ter ouvido a voz do Espírito Santo, de por muitas vezes eu não ter falado de maneira temente diante de Deus, e por eu não ter cumprido algum dos meus votos. Eu preciso de um Salvador, eu preciso de Jesus. Ele viveu perfeitamente e agradou ao Pai em tudo. Ele morreu para o perdão e remissão dos nossos pecados. Ele nos justificou e hoje, sabe o que Jesus está fazendo? Ele está intercedendo por mim, intercedendo por você. Por isso eu quero convidar os irmãos nessa noite a se arrependerem dos seus pecados. O pecado de entrar nesse lugar de qualquer maneira. O pecado de não ouvir a mensagem de Deus, a palavra de Deus, por qualquer um que sobe aqui e abre as Sagradas Escrituras, que são capazes de nos conduzir à salvação em Jesus Cristo. Então, irmãos, eu quero convidar os irmãos a nós nos arrependermos de não cumprirmos os nossos votos. Não guardamos, não ouvimos, não falamos direito, não cumprimos o voto. Então eu convido os irmãos a se arrependerem e encontrarem em Jesus, dada a confissão e arrependimento, o lavar regenerador, alvejante do seu sangue, que faz com que todos nós saiamos daqui perdoados e justificados. Mas a vida continua. E daqui para frente? Nós, irmãos, precisamos sim, em nome de Jesus, eu e você precisamos guardar. Precisamos, em nome de Jesus, ouvir o Espírito, ouvir mais, falar menos, e falar com temor e com tremor. E nós precisamos cumprir os nossos votos, todos que fizermos. E daqui para frente? Se todos nós sairmos daqui perdoados, como é que vai ser a nossa vida daqui para frente? O que será de mim? O que será de você? O que será de nós? Nós precisamos de uma outra ajuda. Nós precisamos de uma outra pessoa. Nós precisamos, irmãos, de um poder. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Ele compõe a pessoa da divindade. Um só Deus, três pessoas. Meus irmãos, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, como disse Paulo aos Efésios, para falarmos entre nós com salmos, cânticos e hinos espirituais. Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos, para frutificar.
Nós precisamos do Espírito Santo para domínio próprio. Nós precisamos do Espírito Santo para contentamento. Nós precisamos do Espírito Santo para satisfação plena em Cristo Jesus. Nós precisamos do Espírito Santo para aprendermos, irmãos, o caminho da salvação. O caminho, irmãos, que Deus já nos colocou, que é o caminho da santidade. A santidade, ela não é um caminho que nos leva à salvação. A santidade é um caminho que a salvação nos colocou. Amém, meus irmãos? Ninguém se torna santo e depois é salvo. Não, você é salvo e depois é santificado. E você agora é santo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então nós precisamos de Jesus. E nós precisamos do seu Santo Espírito. E ele disse no Evangelho de João, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E ele disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo veio. O Espírito Santo hoje habita em você. O Espírito Santo habita em nós. Só que ele não quer só residir. Ele quer presidir a sua vida. Uma coisa é tê-lo residente. Outra coisa é tê-lo presidente. Ele quer presidir a sua vida. E ninguém melhor do que ele. Que o papel do Espírito Santo é santificar a gente e apontar para Cristo. Então nós precisamos, irmãos, de Jesus. Nós precisamos do Espírito Santo. E agora, perdoados por Jesus, empoderados pelo Espírito Santo, cultuemos a Deus de forma que o agrade, onde Ele seja o centro das nossas vidas, onde nós estejamos sempre, constantemente, nos lembrando do Salmo 24, guardando os nossos pés, ouvindo mais a Deus, falando menos, e quando falarmos, cumprirmos tudo aquilo que falarmos diante do Senhor, porque Ele é aquele que julgará todas as nossas palavras. O contrário disso, meus irmãos, é uma vida, é uma espiritualidade tola e vaidosa, para nos chamar de impiedosa, mas é uma vida impiedosa, que custará muito caro. Nossa boca nos fará culpado. Nossas obras serão destruídas. Mas graças a Jesus, que nos conduz em triunfo e nos fez ser habitados pelo seu Santo Espírito. Nós todos podemos sair daqui hoje, irmãos, perdoados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós todos podemos sair daqui hoje, irmãos, tementes e melhor ajustados, refinados, adestrados, treinados, para ofertarmos um culto a Deus que o agrade de todo o coração. E é isso que Ele busca. Ele busca genuínos e verdadeiros adoradores. Que Ele encontre em você o que Salomão não encontrou em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 ao versículo 7. Verdadeiros adoradores. E o povo de Deus diga amém.